Bom dia a todos. Vamos lá, gente. Lição 7. A Bíblia transforma as pessoas. Alguém depois poderia pegar um pouco d'água? Alguém poderia pegar um copo d'água para mim, por favor, depois? Diaconisa Mônica, poderia pegar um copo d'água para mim depois, por favor? Tá? Vamos orar? Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por estarmos bem, por estarmos aqui, porque se nós estamos acordados, vivos, e hoje aqui é pela Tua graça, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por amor ao Teu nome, para conhecer mais da Tua Palavra, para sabermos mais a respeito da Tua Palavra, a respeito de Ti, da Tua natureza, Pai. Te peço, Espírito Santo, assuma o controle da IBD daqui de baixo, da IBD lá de cima também, esteja à frente de tudo que foi realizado nessa igreja hoje, Espírito Santo. Esteja à frente de cada palavra aqui ministrada, que tudo venha de Ti, Espírito Santo, e nada venha de mim, nada venha do Sandro lá em cima, que o Senhor também possa conduzir, direcionar o culto que virá a seguir, que o Teu nome, Deus Todo-Poderoso, seja glorificado verdadeiramente aqui nesse lugar, que o Teu nome seja exaltado, Pai, que o Teu nome seja engrandecido e adorado, que o Senhor encontre aqui hoje adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Inspira-nos, Espírito Santo, com dura sabedoria, esteja à frente de cada palavra ministrada, de tudo que for ensinado aqui nesse lugar. Ajuda-nos, nos dê sabedoria divina, Espírito Santo, a fim de que possamos entender verdadeiramente tudo que nós formos ver e ler aqui. Seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor, meu Deus Todo-Poderoso, tudo através de Jesus Cristo. Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos por essa IBD, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, lição 7. Obrigado, diaconisa. A Bíblia transforma as pessoas. Nosso texto áureo. O painel está rolando aí já ou não? Está rolando? Coloca aí, por favor, a versão NVI. Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Esse é o nosso texto áureo, o texto base da nossa lição de hoje. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. O que está querendo dizer ali quando fala que a palavra de Deus divide alma e espírito? O que é alma? São os nossos desejos, são as nossas vontades. E quando Deus fala conosco, Ele fala através do Espírito. Então ela é capaz de dividir os nossos sentimentos, as nossas vontades, da vontade de Deus para conosco. Porque muitas vezes a gente acha que o culto foi uma benção. Mas por que você acha que o culto foi uma benção? Porque a pessoa chorou, porque a pessoa... Enfim, porque ela sentiu algo. E às vezes o que ela sentiu aqui simplesmente foi emoção humana. Tem como você também se emocionar ouvindo uma música do Roberto Carlos, por exemplo. Eu não me emociono ouvindo a música dele, não gosto, acho muito chato. Mas tem gente que se emociona ouvindo a música do Roberto Carlos, por exemplo. Entendeu? E aí, é Deus falando com ele ali naquele momento? É Deus tocando no espírito dele? Não. Simplesmente emoção humana. E às vezes as pessoas confundem isso. Sim, quando há um toque do Espírito, normalmente há também uma emoção. As suas emoções ficam mais afloradas, digamos assim. Só que o contrário não é verdadeiro. Não é sempre que suas emoções estão afloradas que está havendo um toque do Espírito. E aí vem a palavra de Deus, como Paulo fala aqui, ela divide. Ela separa o homem, ela separa a vontade do homem, ela separa o desejo do homem, ela separa a emoção humana da voz de Deus. Ela faz essa separação. Não há nada mais cortante
que a palavra de Deus, nada mais profundo e impactante, que é basicamente o que Paulo está querendo dizer aqui. Ela julga os pensamentos, ela julga os seus pensamentos e as intenções do teu coração, ela vai no teu âmago, no mais profundo do teu interior, e mostra e expõe quem de fato nós somos. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Hebreus 4. Só volta um versículo, por favor, pastora. Verso 11, a gente vai ler do 11 ao 13. Eu vou ler um aqui, depois um de vocês lê aí, tá bom? Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. 12. Alguém lê, por favor. Treze. Agora vamos lá para Coríntios, 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, vamos ler do 4 ao 6. 2 Coríntios 10, verso 4 ao 6. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Próximo. 5. Próximo. Amém. Vamos lá, introdução. Introdução, todo mundo aí? A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João 17:3. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:12. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada. Anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Nós vamos discorrer um pouquinho desses assuntos aqui no decorrer da aula. Vamos lá. 1. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 4:6. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera à vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Aqui é engraçado que os israelitas, eles tinham Bíblia na época de Canaã, eles tinham, digamos assim, eles tinham a lei de Deus. Mas o que eles estão falando aqui, que os israelitas não entraram no Canaã por negligenciar a palavra de Deus? A palavra que Deus, sim, também a lei, mas também as outras palavras que Deus tinha dado a eles por intermédio de Moisés. Deus tinha falado com eles por intermédio de Moisés. Tinha dado as leis e falava constantemente a respeito de eles não idolatrarem deuses que existiam naquela época, que eram adorados pelos povos de Canaã, que eram adorados pelos povos para onde os israelitas iam. Deus falava constantemente para eles manterem a fidelidade. Deus estava falando. Aquilo era a Bíblia deles naquele momento. Aquelas era a palavra de Deus deles para eles naquele momento. E eles não seguiram. Por conta disso, eles morreram espiritualmente. Por não seguirem a palavra de Deus, eles ficaram no meio do caminho, eles não suportaram. O que isso me diz? Que a Bíblia é a base para uma permanência saudável, segundo a vontade de Deus. Não adianta. O culto de hoje, por exemplo, nós podemos ver maravilhas.
a igreja toda de joelhos aqui em frente ao altar, pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo salvas, um avivamento, coisas incríveis, pessoas passando ali em frente à igreja e muita coisa acontecendo, vidas se rendendo aos pés de Cristo. Você pode ver maravilha. O Henrique pulando aqui, enfim, tudo que você imagina de mais incrível, de mais espetacular. Mas isso não serve como base para nossa permanência nos caminhos do Senhor. O que permanece, como nós acabamos de ler aqui, é a obediência à palavra de Deus. A obediência, ela te mantém firme, ela te segura. A obediência é a sapata. A obediência à palavra de Deus, uma base sólida, forte, intensa na palavra de Deus, é a sapata que está segurando essa igreja aqui. É a sapata que te garante uma vida de pé, mesmo em meio ao caos. Que te garante uma vida sólida com Deus, dia após dia. Porque a verdade, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, eu vou falar mais uma vez para ficar no sangue. A verdade é que na maioria esmagadora das vezes você não vai sentir nada. Ou todo mundo sente alguma coisa aqui quando vem nos cultos? Eu vou ser sincero com vocês, na maioria das vezes eu não sinto nada. Estou aqui, isso veja bem, não estou querendo dizer que eu nunca senti algo do tipo, mas estou querendo dizer que na maioria das vezes eu venho aqui, às vezes não querendo estar aqui, que fique bem claro, porque todos nós somos seres humanos, muitas vezes, ainda mais nesse friozinho, a gente quer ficar em casa mesmo, deitadinho, de bobeira, mas é aí que Deus honra mesmo. Porque se você, aí como Paulo fala, se fosse por sentimento, se fosse por vista, a fé não teria sentido. Não precisaria de fé. Afinal de contas, você não vai porque você acredita, você vai porque você sente algo diferente, você vai porque você quer sentir aquilo que você tinha sentido no culto passado novamente. Aí já não é fé. Aí você está aí, você não está nem indo por Deus, você está indo para você por causa de você mesmo. Você está indo porque você quer sentir novamente aquela coisa boa que você sentiu no culto anterior, no evento anterior ou coisas do tipo. Disciplina espiritual. A Bíblia, ela vai te ajudar a ter uma caminhada de disciplina espiritual focada, onde você vai vir independentemente do teu sentimento, independentemente da forma como você estiver emocionalmente falando. Aí sim você vai ter maturidade. A palavra de Deus ela te traz isso. Porque eu faço muitas vezes aquilo que eu não quero fazer, porque eu entendo a importância daquilo que eu não quero fazer. Eu entendo que ela tem que ser feita independentemente da minha vontade, independentemente do meu sentimento. Agora o meu filho ali que está recebendo comida da minha esposa, o Christian, ele não tem maturidade para entender isso. Então ele simplesmente vai fazer aquilo que ele quer fazer de fato. Isso denota se nós temos de fato maturidade ou não. Quer saber se a pessoa é madura ou não? Observa se ela vai ter uma vida permanente com Deus, independentemente das circunstâncias ruins, que com certeza vão chegar na vida dela. Porque, meus irmãos, a questão aqui não é se você desanimar, a questão aqui é quando você desanimar, porque todo mundo, em algum momento das suas vidas, vão passar por um momento de desânimo. É fato, não é se, é quando. Quando vocês desanimarem, o que vai acontecer? Como vocês vão se portar? Como vocês vão se lidar com isso? Como vocês vão lidar com isso? E aí que entra a questão da maturidade, da base sólida na palavra de Deus. Como Jesus fala, aquele que tem a sua casa construída sobre rochas. Rocha ali é o quê? É o próprio Jesus, é a palavra de Jesus, os princípios de Jesus. Aqueles que têm suas casas construídas sobre a rocha, eles vão permanecer firmes, independentemente da ventania, independentemente do terremoto. Essas ventanias, esses terremotos, esses tempos ruins que militam contra a casa, eles são representados ali pelo quê? Por momentos de desânimo na sua vida, por momentos complicados das suas vidas, por momentos de tensão. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser a base. Precisamos ler ela constantemente, com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo.
Porque aí sim, nós estaremos alimentando o nosso espírito e estaremos criando uma sapata tão forte que vai ser capaz de manter a casa de pé, independentemente das circunstâncias, não interessando o que estiver acontecendo na tua vida. A tua convicção em Deus vai ser algo tão forte, tão fora do comum, que ela não vai cair. Vamos lá. A palavra de Deus é espada penetrante. 2. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Aqui é bem interessante. O que eu falei para vocês aqui? O que eu falei novamente aqui? Põe lá no nosso texto áureo, por favor, pastora. Que é Hebreus 4:12. O que nós lemos aqui? Vou ler mais uma vez para ficar no sangue de vocês. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que está querendo dizer isso aqui? Mais uma vez, ela faz a separação da vontade humana, do desejo humano, da vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes vai te tirar da zona de conforto. Tem muita gente, eu sinto no meu coração. Não é isso. Se muitas vezes pode estar sentindo no teu coração, porque a tua mente está te levando a pensar aquilo, porque ela sabe que aquilo é o melhor para você. Mas aquilo de repente não é o melhor que Deus tem para você. Então vem a palavra de Deus e ela faz essa separação. Não, isso aqui é Everton, tira. E isso aqui é Deus querendo que o Everton viva. A palavra de Deus, ela faz essa separação. Ela é reta, ela é direta. E como eu preguei aqui na quinta-feira, ela muitas vezes é inflexível. Ela é o que é, cabendo a nós apenas seguir. E ela precisa ser a nossa base, mais uma vez falando. Vocês sabem por que Josué foi um dos únicos que conseguiu entrar na Terra Prometida? Depois de Josué, Caleb, só os dois, né? Os dois que saíram do Egito. O restante foi toda aquela galera que foi nascendo ao longo da peregrinação do povo de Israel no deserto. Mas vocês sabem qual a coisa mais incrível de Josué? Que enquanto todo o povo estava acampado, curtindo, fazendo isso, fazendo aquilo, Josué estava lá, em frente à tenda de Moisés. Quando Moisés falava com Deus, Josué estava ali fora, sentadinho ali na tenda, só ouvindo a palavra de Deus, só ouvindo o que Moisés estava falando com Deus. A Bíblia fala que Josué não se apartava nem um segundo sequer da tenda de Moisés. Ele estava ali fora ouvindo o tempo todo o que Deus estava falando com Moisés. Enquanto a galera estava lá fazendo várias coisas, e lembrando que essa galera viu coisas incríveis, maravilhosas, presenciou milagres absurdos. Enquanto o pessoal estava lá fora, se enchendo sabe-se lá do quê? Josué estava lá, se enchendo da palavra de Deus. E aquilo foi alimentando ele. E aquilo foi solidificando a base dele. E essa solidificação e essa construção firme de base fez com que Josué seguisse a Deus, mesmo quando todos negaram ao próprio Deus, mesmo quando todos negaram a sua fé, mesmo quando todos foram incrédulos. Vocês estão entendendo a importância da palavra de Deus? Ela é a base, cara. Ela que vai te sustentar em momentos horrorosos, em momentos de apostasia, em momentos de negação de fé. Hoje existem trocentas milhares de doutrinas e muitas pessoas seguiram essas doutrinas porque as pessoas não têm a base nisso aqui, ó. Aí a gente já entra naquela parte, ó, haverão tempos, fim dos tempos, as pessoas não suportarão essa doutrina, mas querendo arrumar mestres para si, os seguirão. Por quê? Para tornar a palavra mais palatável. Porque, na verdade, elas não têm base, elas não têm suas estruturas fincadas na palavra de Deus. E elas ainda estão em busca, estão à procura de conforto, de satisfação emocional. Deus ele não está comprometido com a tua satisfação emocional. Deus ele não está comprometido em te fazer bem aqui nessa vida.
Ele deu o Filho para que você tenha uma relação com Ele, a fim de que você seja salvo. Mesmo que para isso você tem que abrir mão da tua felicidade aqui nessa terra. Porque o mais importante de tudo é você ser salvo. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo aqui e ir para o inferno. E aí simplesmente você vai perder tudo. Já cansei de ouvir testemunhos de pessoas que reconheceram Jesus como seu Salvador e uma semana depois o cara morreu. Não sei se vocês já ouviram falar algo do tipo, mas eu já ouvi várias vezes. Ele conseguiu. A pessoa simplesmente conseguiu. Ali Deus tinha um propósito. Digamos que o propósito de Deus para com a vida daquela pessoa foi cumprido. Acabou. Então, o propósito é esse, é salvação. Ele deu o Filho dele para nos salvar. Ele deu o Filho dele para nos reconciliar com Ele. Esse é o objetivo final. Esse é o propósito. Depois, ao longo do tempo, que o ser humano começou a querer largar a porta, que o ser humano começou a querer flexibilizar o Evangelho, a fim de que as pessoas ficassem mais felizes enquanto estavam seguindo a Cristo. Isso quer dizer que todo cristão vai ser infeliz? Isso quer dizer que todo cristão tem que passar por isso, tem que passar por aquilo obrigatoriamente? Não. Mas estou querendo dizer que é o seguinte: você aqui nessa terra tem que entender que a tua felicidade não é o objetivo final aqui. Se para você ficar sofrendo por anos, para que outras pessoas reconheçam Jesus como Senhor Salvador através do teu sofrimento, que assim seja. Se Paulo resolvesse viver uma vida de conforto, legalzinha, e muita gente fala, não, o deserto é passageiro. Depende. A vida de Paulo, depois de reconhecer Jesus, foi praticamente quase todo um deserto, né? E graças a Deus por isso. Porque se não fosse isso, provavelmente nós não estaríamos nem aqui. Aí muita gente às vezes fala, só que a pessoa só pensa nela, né? Meu Deus, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Mas às vezes Deus quer usar essa situação para que outras pessoas se acheguem a Ele através da tua vida, através desse problema. E você está lá, doido para sair do problema, doido para mudar a tua vida, isso e aquilo. Irmãos, nós temos que procurar saber o propósito de Deus naquilo que nós estamos vivendo e passando. Porque às vezes Deus quer que você esteja exatamente onde você está, a fim de te usar dessa forma, desse jeito, para que outras pessoas se acheguem a Ele. Então, assim, não estou falando que o deserto não é passageiro, não estou falando que você obrigatoriamente tem que aceitar uma vida de desgraça ou coisas do tipo. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus pode muito bem querer te usar onde você está, vivendo o que você está vivendo, passando pelo que você está passando. Vamos lá. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra. Vamos lá. Da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espuras são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Isso aqui é engraçado, que como eu já falei para vocês aqui na quinta-feira, e eu venho falando constantemente, não é só você sentir, não é só você, Deus sabe do meu coração, isso e aquilo. Mas a verdade é, quando você tem um coração totalmente voltado para Deus, você não consegue deixar de fazer nada. Você não é salvo por obras, mas você é salvo para obras. Vocês entenderam a diferença? Independentemente do que você venha fazer, você nunca estará apto. Sabe por quê? Gente, isso é louco. Ninguém consegue atender às exigências morais de Deus. Nós estávamos até discutindo sobre isso no grupo do discipulado dos jovens. O pastor Natanael está até lá também no grupo do discipulado, ele pode confirmar. Ninguém consegue atender o padrão de exigência moral de Deus. Por isso que Jesus teve que vir. Aqui está falando que a palavra de Deus sonda o mais profundo do teu interior. E Deus sabe a sua motivação. Deus sabe o que você pensa diariamente.
E para Deus, olha que louco, para Deus, o pensar é o realizar. Para Deus, se você pensou, você já fez. Você lembra da passagem que se você odeia o teu irmão, você já é um assassino? Ou daquela outra passagem, se você olha uma mulher com segundas intenções, você já fez, você já traiu. Quem consegue lidar, fala para mim, quem consegue lidar com um padrão de exigência tão absurdo como esse? Ninguém. Ninguém consegue seguir, ninguém consegue de fato viver o tempo todo cumprindo com todo esse padrão. O único que consegue foi uma pessoa só. Quem foi? Jesus Cristo. E é através do mérito dele que nós somos salvos. Essa é a questão. Por isso que muitas pessoas, Jesus, sei lá o que, eu sou um cara bonzinho. Não, você não é um cara bonzinho. As pessoas acham que você é um cara bonzinho porque as pessoas não sabem o que você pensa diariamente. Porque as pessoas não sabem. É igual, teve uma vez o pastor Paul Walsh, ele até fala um pouco disso. Quer falar, pastor? Fala. Exatamente. Exatamente. E eu até falei lá no grupo, vou falar aqui agora. Não se ofendam, tá? Que eu vou me colocar no mesmo balaio aqui. Mas eu posso garantir, todo mundo aqui é casado praticamente, né? Enfim, eu posso garantir que todo mundo aqui já traiu todo mundo. Eu posso garantir, porque em um momento da tua vida você pensou. Não, eu posso garantir que toda esposa que está aqui já traiu o esposo, e todo esposo já traiu a esposa. Ué. É fato, gente. Mas é fato. Ué. É fato. Ué. Se você, Ué. O pessoal tava dormindo, pastor, o pessoal tava dormindo na uma hora. Eu tô mentindo, pastor Natanael? Tô mentindo? Não tô. Calma aí, ó. A Jaconisa Mônica tem uma pergunta. Pode falar. Por quê? Porque você já pensou em algum momento. Nem que seja por um segundo sequer, você já pensou. Não vou falar trair, mas de repente olhou com segundas intenções para alguma outra pessoa. Ou não sei o que. O fato é, não vamos entrar em detalhes. Claro que não, Jaconisa. E outra, mas é o seguinte, uma vez eu vi uma coisa, presta atenção aqui, gente. Uma vez eu vi uma coisa que é muito verdade. Olhou uma vez, é coincidência. Olhou duas vezes, é concupiscência. Olhou a segunda vez, já... E terceira vez já está no inferno. Brincadeiras à parte, gente. Pode falar, pastor. Não, mãe, mas um segundinho só, vou deixar o seu falar, pastor. Um segundinho, gente. A questão aqui, eu tô falando o seguinte. O que, pastora? Sim. Não, mas o que nós estamos falando aqui agora? Olhou uma vez é coincidência. Olhou duas vezes é concupiscência.
Porque se você torna a olhar, já é com segundas intenções. E outra, o que eu estou falando aqui, gente, o que eu estou falando aqui, eu não estou querendo dizer que ninguém... Alô, atenção, atenção. Ih, lascou, cara. Tá bom, gente, ninguém traiu ninguém, tá bom, relaxa. Presta atenção, presta atenção. Alô. Presta atenção. Não, mas eu tô falando, eu tô falando isso pra vocês, escuta, eu tô falando isso pra vocês, porque é a realidade, gente. Eu tô falando isso pra vocês aqui porque o coração de vocês, o meu coração, os nossos corações, eles são totalmente ruins. Estão totalmente voltados para o mal. Tem uma vez que o pastor Paul Washer, ele falou uma coisa muito interessante. Uma pessoa foi reclamar de um outro fulano para ele. Uma pessoa foi lá reclamar, olha, pô pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, sei lá o quê, e o cara estava indignado, porque uma outra pessoa tinha falado dele para outras pessoas. Só que o pastor viu que aquela pessoa estava irada, estava sentindo ódio. O pastor falou, cara, a diferença é que ele expôs isso. Mas eu tenho certeza que dentro de você está matando esse cara direto. Eu tenho certeza que... Mas exatamente. Para nós, olha só, para nós seres humanos, ele não errou porque ele não falou. Só que para Deus não interessa. Ele pensou. Para Deus ele já fez. Vocês estão entendendo o nível de exigência moral de Deus? Não dá. Não tem como. Deus, ele... O pastor Nathanael falou tudo. Jesus é o único capaz de lidar com isso. Jesus em nenhum momento pensou besteira, pecou por meio de pensamentos, pecou por meio de olhares. Então somente através dele, somente através do mérito dele, que aí sim Deus quando olha para você, ele não enxerga você em você, ele enxerga Jesus Cristo em você. Porque se ele enxergasse eu em mim mesmo, eu falo que hoje mesmo estaria no inferno. A verdade é essa. Ué, não sou melhor do que ninguém, sou... A Anissa concorda. Pessoal, melhor, hein? Traíram. Aceita que dói menos, acabou. Fala, pastor Nível. Pastor Nível. É. Fala, pastor Nathanael. Gente, olha só. Davi foi no sentido, entre aspas, literal que nós consideramos, né? Pastor Alessandro tá, ó. Com certeza. Pastora. Gente, olha só. Não, olha só, pastora. A senhora vê muito Netflix, não vê? A senhora vê Netflix, não vê? A senhora e o pastor Nível já cansaram de falar pra mim que assistem algumas séries Netflix. Não assistem? E o que mais tem em Netflix, infelizmente, hoje em dia, é sexualização do ser humano ali. Entendeu? Então, vira e mexe, tá aparecendo um cara ali bonitão, sem camisa, uma mulher. Seios de fora, então, Netflix, faz quase parte da essência das séries. Não, tá bom, vamos lá. O fato é que todo mundo pecou, todo mundo peca o tempo inteiro, vamos lá. Pronto. O pessoal ficou irritado, bora. Começou com a culpa não é tua não, pastor, é de Adão, relaxa. A culpa é minha. Fala, pastorzão. Microfone?
Deus, 9h35. Olha, eu dou os parabéns pra vocês então. Tô falando que, tipo assim, não, eu tô falando porque, tipo assim, olha só, tô falando porque é o seguinte, eu não tô falando, é porque eu tô falando que você vive num mundo totalmente sexualizado. Qualquer série que você assista, praticamente 100% das séries que você assiste hoje em dia, seja Netflix ou não, eles, infelizmente, para ganhar público, audiência, eles colocam desnecessariamente coisas ali, entendeu? Se você, olha, se, sim, então, minha pastora, mas esse é mais um motivo que eu estou falando. Isso. Então, mas olha aqui. Ó, mas uma coisa é fato, é mais fácil desejar sem roupa do que com roupa. Vamos ser sinceros. O que eu tô querendo, não, olha só, o que eu tô querendo dizer, gente, já deu uma desvirtuada, calma aí, rapidinho, vamos voltar aqui, vamos voltar. Tá bom. Ai, meu Deus. Fala, diaconisa, vai rápido. Claro. Sim. Sim. Mas eu não peco só, eu não peco só na minha tendência. Eu peco, meu amigo, entendeu? Vamos dizer que eu sou um cara que tenho tendência a ser arrogante, um exemplo. Isso não quer dizer que eu vou pecar só nessa parte relacionada à arrogância. Eu sou um cara, eu falo isso do desejo impuro, espúrio, isso e aquilo, mas a Larissa sabe, eu sempre fui um cara muito, eu nunca fui mulherengo, eu sempre fui um cara muito tranquilo nessa parte, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu nunca tenha pecado nessa parte. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, eu concordo com a senhora quando você diz assim, para determinadas pessoas, é mais fácil cair num ponto A. Isso é óbvio. Eu concordo plenamente. Para outras, é mais fácil cair num ponto B. O que eu estou querendo dizer só, gente, é que num mundo tão sexualizado, num mundo tão impuro sexualmente falando, sinceramente, enfim, vamos lá. Larissa, pastora Wanda, vamos seguir. Pastora Alessandra, Thelma, vamos seguir. Vem. Leamos a Bíblia, é isso aí. Vamos lá. As armas da nossa milícia, vamos lá. Paulo esclarece aos coríntios que as armas, atenção meninas, Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante.
a oração perseverante. Isso aqui é legal, porque aqui é a continuidade da oração, não é apenas orar uma vez, duas, é você perseverar em oração. Isaac orou 20 anos para Rebeca ter filho. É uma oração que não para, independentemente da razão, da circunstância, do motivo. Mesmo que Deus não faça. O Sandro estava falando ontem, nós fomos numa pregação do Sandro ontem, onde ele contou um pouquinho da situação dele com a Suzy. Que a Suzy, infelizmente, veio a falecer e tudo mais. Ele falou que desde que a Suzy teve esse problema, ele subiu, não sabe sei lá quantos montes ele subiu. Jejuou, subiu muitos montes com o irmão dele que é pastor. Ele orou fervorosamente. Infelizmente, Deus levou. Infelizmente para a gente, né? Porque se foi da vontade dele, glórias a ele, tudo louvor, toda honra seja dada a ele, independentemente da nossa vontade. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, é o quê? A oração, ela te aproxima de Deus, ela te liga a Deus. Você agora tem um contato direto com Deus, que é o quê? A oração. Você pode, vocês veem que está tudo interligado? É tudo uma coisa só? Bíblia, aí você vai conhecer o Deus que você serve, você vai saber o que Ele quer de você, como Ele quer que você se porte, como Ele quer que você viva no seu cotidiano, no seu dia a dia. E oração para que você mantenha uma vida de intimidade. Aquilo que eu falei na quinta-feira é muito válido, e eu achei incrível aquela frase, que o J.C. Ryle, ele fala, que não tem como o pecado e a oração habitarem no mesmo coração. Ou o pecado, ou a oração consome o pecado, ou o pecado sufoca a oração. Uma vida de oração, ela te deixa santo. Uma vida de oração, ela promove um relacionamento ímpar com Deus, fazendo com que você repararam, até a sensação de como você fica após orar. Já oraram por 1 hora, por 2 horas direto? Você sai dali, você não quer fazer coisa errada. A oração, ela te traz essa sensação de pureza, e ela te traz essa vontade de não querer pecar. Só que é o seguinte, essa vontade se vai em 3 horas, por isso que você tem que, ou até menos, por isso que a oração constante, é uma oração constante, o dia todo. Eu acho bem legal, às vezes a pessoa fica 3 horas orando, ela acorda, ora por 3 horas, 2, 1, isso quando ora, é claro, né? Mas é legal, só que tipo assim, ela vai viver todo o resto do dia, e durante todo o dia ela está sendo bombardeada com as coisas do mundo, ela está sendo bombardeada com as coisas erradas, está sendo bombardeada com conversas erradas e coisas do tipo. Então por isso que é legal ela manter uma vida de oração constante, que vai ajudar ela a manter uma vida de pureza ao longo do dia. Vamos lá, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus, a Bíblia, anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade e da palavra de Deus. Vou comentar o 3 e o 4, que tem a ver com a mesma coisa. A destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado ao ensino de Cristo. Aí é engraçado que tem uma pergunta que um pastor uma vez fez, que é muito polêmica, mas eu acho muito válida. Quem está do lado do homem? Satanás ou Deus?
Não foi isso que eu perguntei. Ah, você já sabe, pô, não é pra você falar. Por que eu tô falando com isso? Por que eu tô falando isso para vocês? A vontade do homem está de acordo com a vontade do capeta. Tem muita gente. Por que eu acho muito errado? Eu já vi algumas pessoas reclamando, às vezes, que a pessoa saiu da igreja, ela saiu pior do que entrou. Não, mas isso é bom, quando ela sai de um culto mau. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Se você é imoral, vem alguém aqui e fala contra a imoralidade, você tem que sair mal por conta disso. Se você é mentiroso, vem alguém aqui pregando contra a mentira, fala mal contra a mentira, está falando mal de você mesmo. Então você tem que sair daqui pensativo. Agora, se todo culto você sai muito bem, sai super feliz para cima, é esquisito. Luiz Hermínio, ele fala disso. Ele fala que a palavra de Deus, ela tem que te deixar para baixo mesmo, muitas vezes, a fim de que você repense os seus caminhos e mude a sua rota. Caso contrário, qual o sentido? A palavra de Deus, o evangelho, ele é pautado numa palavrinha que diz que tem a ver com o seguinte: arrependimento. E arrependimento é você mudar de rota, é você mudar. Satanás, o que Satanás foi lá? Assim que Eva olhou, ela desejou, ela já queria aquilo, certo? Satanás simplesmente foi lá e o que ele fez? É sério que você não pode comer? Ele concordou com ela. Vocês estão me entendendo? Ele basicamente ficou do lado dela contra a palavra de Deus. A palavra de Deus era o quê? Não, pode comer de tudo, pode usufruir de tudo, mas esse aqui, não. Quando ela olhou, ela desejou, e Satanás foi lá e simplesmente, ele se estimulou do desejo que já estava dentro dela. Ele simplesmente incentivou, e ele ficou do lado dela contra Deus. Essa é a questão. Às vezes nós falamos muito do capeta é isso, capeta é aquilo, está repreendido, sei lá o que, blá blá blá. Mas gente, os teus desejos são tão ruins quanto os desejos do capeta. As tuas vontades, a vontade da carne é tão terrível quanto os planos satânicos. Você é muito ruim. Isso precisa ser essencial para que a gente entenda de fato a importância da palavra de Deus e a importância do próprio Deus nas nossas vidas. Se a igreja não existisse aqui nessa terra, por mais que a igreja esteja mal falada, por mais que a igreja esteja, esteja flexibilizando o evangelho de pouquinho em pouquinho, ainda existem os remanescentes que não se dobraram. Ainda existem aqueles firmes, convictos, que estão dispostos até mesmo a darem as suas vidas em prol do evangelho. E são por causa desses que Deus não destruiu tudo ainda. E são por causa desses que alguns valores cristãos ainda são respeitados aqui. Por isso que ele fala aqui, destruição dos falsos argumentos. Porque se não fosse a Bíblia, se não fosse a palavra de Deus no nosso mundo de hoje, o ser humano estaria vivendo de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que está no seu coração. E aí, meu amigo? E nós temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, a época de Noé, quando todos tinham se afastado de Deus, era uma época terrível. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas procurem saber o que acontecia na época de Noé. Sodoma e Gomorra, procurem saber o que... eu vou dar uma palhinha para vocês entenderem. Sodoma e Gomorra estava tão afastado de Deus, é porque uma vez eu fiquei curioso. Falei, caramba, a Bíblia não entra em detalhes do que estava em Sodoma e Gomorra. Mas, poxa, para Deus chegar nesse nível, devia acontecer muita coisa errada. E lá até o judiciário de Sodoma e Gomorra estava totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Teve um julgamento famoso, isso em alguns escritos judaicos, um julgamento famoso de Sodoma e Gomorra, que foi o seguinte: uma mulher estava grávida, e de repente, o cara numa briga, esbarra nessa mulher grávida, e a mulher perde o bebê por conta disso. E aí ele foi condenado e foi julgado. Ele foi julgado e condenado. Sabe o que o judiciário de Sodoma e Gomorra mandou ele fazer? Para pagar o delito que ele tinha cometido? Engravidar a mulher grávida para devolver o filho a ela. Tipo assim, por causa do teu erro, você vai estuprar a mulher para devolver o filho que você tirou dela.
olha o nível de comprometimento, até mesmo dentro do judiciário de Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus olhava aqui dali, nosso Deus é vocês que não são santos como Deus é, nós que não somos. A gente fica indignado ao se deparar com uma coisa dessa. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Santo e Puro, ao ver uma coisa dessa. Por isso que Deus já não estava mais suportando. Eu vou destruir, eu vou acabar com tudo isso. Mas quando a gente fica assim indignado, ótimo, a gente fica indignado porque a gente tem como referência, como base, os valores cristãos. Mas a verdade é que o nosso coração é desse jeito. A nossa tendência é dessa forma. Se Deus hoje tira o Espírito dele das nossas vidas e da terra, meu irmão, a tendência seria isso aqui virar uma coisa horrorosa. Então, através da palavra que nós temos o foco, nós podemos voltar ao que de fato interessa, ao que de fato importa. E a palavra, nós temos a palavra também para nos posicionarmos diante das várias coisas que estão acontecendo por aí. Everton, que coisas são essas? Aborto, homossexualismo, ideologia de gênero e várias outras coisas dessa natureza. Tem que ser falado, não interessa. Tem que ser falado, tem que ser exposto. A gente tem que falar. Ninguém está falando aqui que tem que se odiar, ou ninguém está incentivando a violência contra as pessoas que incentivam ou que vivem essas realidades. Mas o que nós temos que deixar bem claro aqui é que a igreja precisa se posicionar contra. A igreja precisa ser santa contra essas coisas, precisa ser separada dessas coisas, a fim de que... Pode falar, amor. Fala, senão eu vou... Pode falar? Tu quer falar não? Pensei que tu levantou a mão para falar. Ai, meu Deus do céu. Então, que fique bem claro. Lembra quando eu falei aqui na quinta-feira para vocês de convicção? Que vida com Deus tem a ver com radicalidade? É exatamente isso. A palavra de Deus, ela não se dobra ou não pode se dobrar nas nossas vidas para nada. Cristão, se você pega nas épocas, os cristãos... Tipo, um exemplo claro para a gente ir para a próxima aqui, não sei nem se vai dar tempo. O exemplo claro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho incrível. E o que eu acho mais incrível não foi o que eles se dobraram. Sim, o fato de eles não terem se dobrado ao mandamento do rei foi incrível. Mas o que eu acho mais incrível é a parte que ele fala, olha, se o nosso Deus nos salvar, legal. Agora, se ele não nos salvar, não tem problema nenhum. Mas a gente não vai seguir do mesmo jeito, ó rei. E saíram. Isso eu acho muito legal. Tipo assim, que eles não estavam na garantia de que eles seriam salvos. Mas eles entendiam que o comprometimento com Deus estava acima da vida deles. Estão entendendo? Eles sabiam que tinham coisas mais importantes que o bem-estar e que a própria vida deles. Que seria fácil se Deus chegasse para eles e falava, não, vai que eu vou salvar vocês. Não, mas eles, não interessava a vida deles. O que interessava era o nível de comprometimento, a convicção que eles tinham em Deus. Então não interessa. Se eu ficar bem, ótimo. Se eu não ficar bem, ótimo também. Porque afinal de contas eu não vivo em função do ótimo. Eu não vivo em função do meu conforto. O que eu vivo em função é do meu comprometimento com Deus. E se esse comprometimento tiver que me tirar da minha zona de conforto, tiver que tirar até mesmo a minha vida, não interessa. Mesma coisa a gente aqui. Porque está chegando o tempo, está tudo se fechando. As coisas estão meio esquisitas. Lá no Canadá... Até perseguição lá, batismo lá, quando foram batizar um homem lá na praia, até a perseguição rolou. Lá, eles querendo impedir o batismo dos irmãos e tudo mais, está tudo se fechando. O cerco está meio esquisito. Vai chegar um momento onde vai haver a separação de fato, dos que são para os que não são. Dos que colocam o comprometimento com Deus acima das suas vidas e do seu conforto, e daqueles que não colocam, ou daqueles que dizem professar quando na verdade estão longe. Vamos lá, Deus aborrece soberba. Agora eu vou ter que ler voado, daquele jeito que vocês sabem. Vamos lá, a Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vamos lá, isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Bora. Por isso Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nós chegamos a Deus, Ele se achega a nós
Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, saber essa plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Bem, deu para entender tudo, né? Aqui, mais uma vez, ele deixa bem claro que eu já falei 1 milhão de vezes com vocês, que nosso Deus é um Deus recíproco. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma via de mão dupla. Isso quer dizer que Deus precisa, ou que Deus é incapaz de se aproximar de todos vocês? Não, Deus é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele bem entende. Mas é um princípio, é um princípio. Acabou? 2 minutos? Cristo é nosso exemplo de humildade. Vamos? A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar o mesmo princípio. Enfim. Amém, aleluia. Acabou que eu não pude falar como eu queria falar da humildade. Ficou faltando só essa partezinha. Mas tivemos uma polêmica para acordar o povo, assim que é bom. Não é não, minha pastora? Vamos nos levantar, vamos orar. Vamos encerrar. Gente, espero que vocês tenham entendido. A palavra de Deus é a base. A gente pode viver coisas maravilhosas com Deus. Ele quer que nós vivamos coisas maravilhosas com Ele. Mas por mais que a gente não viva tudo aquilo que nós sonhamos com Ele, isso não pode determinar o quão profundo a gente vai na palavra dEle. A gente tem que ir na palavra dEle, por mais que as coisas não estejam legais, por mais que nós não estejamos vendo nada, por mais que aparentemente nada esteja acontecendo. Porque isso que vai nos dar a base para suportar aquilo que só os verdadeiros cristãos vão suportar quando chegar. E eu vou falar para vocês, está chegando. Talvez seja nessa geração, mas eu acho que da geração do Christian não passa. Enfim, né? Vamos lá. Depois dessa palavra incentivadora, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra que foi pregada, que foi ensinada, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, Pai. Que Teu Espírito esteja à frente agora do culto que virá a seguir, que o Senhor possa receber os louvores, que o Senhor possa conduzir o pregador da manhã, que o Teu nome seja glorificado verdadeiramente através de tudo que for realizado aqui nesse lugar, Deus Todo-Poderoso. Que a Tua palavra, Pai, esteja firme dos nossos corações, ajuda-nos a amar a Tua palavra, ajuda-nos a Te buscar por meio da palavra, por meio da leitura diária da palavra, por meio da oração, por meio do jejum. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a Te buscar com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo. Ajuda-nos a fazer o que tem que ser feito dia após dia. Ajuda-nos a amadurecer, Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a ser cristãos verdadeiros que Te amam, são loucos pela Tua palavra, que são loucos por Ti, que anseiam pela Tua presença mais do que tudo, Pai Todo-Poderoso. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos em nossas limitações e em nossas fraquezas, Pai. Direciona as nossas vidas. Sê conosco. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui Te adorando, Te buscando e conhecendo mais da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Em nome sobre todo nome, Senhor dos Senhores. Amém.